Enquanto isso, vamos recapitular aí o que a gente vai precisar nessa noite. A gente vai utilizar pele sintética, o dermógrafo. Eu vou explicar para vocês sobre velocidade do dermógrafo. Nós vamos utilizar vaselina, lencinho umedecido para vocês irem limpando conforme vocês vão fazendo. Gente, Catá, eu não conheço essa cidade no estado de São Paulo. Soraya acabou de entrar, saudade, Sô. Não conheço Catá. Depois eu vou... É Catá ou Quatá? Depois eu vou pesquisar sobre a cidade. Muito bem. Eu pedi também para vocês separarem elástico, porque eu vou explicar de uma maneira simples como tem que ser o movimento de vocês na hora que vocês forem utilizar o dermógrafo, tá? Então, quando a gente utiliza o elástico, ele mostra bem para vocês o movimento que a mão tem que fazer na hora da execução. Saudades da Soraya. Quanto tempo, né, mulher? Vai fazer mais de 1 ano e meio que a gente não se vê. Esperar mais uns 10 minutos. Eu separei hoje um dermógrafo de alta rotatividade para vocês verem a diferença de implantação, tá? Porque eu ia utilizar o dermógrafo que eu sempre costumo utilizar, de baixa rotatividade. Hoje eu vou usar um dermógrafo com uma rotatividade maior para vocês compararem implantação. Quem mais aqui não é meu aluno e de qual cidade vocês são? Podem ir falando aqui. Tem muita gente conhecida aqui na live. Fê acenando, Fabi. Bom, então quero começar aqui passando algumas informações. Essa live eu vou deixar gravada no YouTube, não vou deixar gravada aqui no Instagram. Por quê? Como eu vou fazer uma mentoria de 1 mês, também lá no canal do YouTube eu vou disponibilizar toda semana um conteúdo que vai ser um acréscimo, na verdade, um bônus ao que a gente vai ver hoje. Então, aqui vai ser uma introdução do que a gente vai falar. Não sou aluna, mas vou ser. Ai, que delícia, Rose. Bem-vinda, bem-vinda ao nosso time de alunos. Bom, quem é meu aluno sabe que eu sou incansável na questão de conteúdo e suporte, e toda vez que tem novidade eu tô sempre disponibilizando lá nos grupos de estudo, mas ultimamente muita gente tem falado sobre fixação em lábios, então eu resolvi, até fiz a enquete e foi a votação aí o que mais ganhou, o assunto que mais ganhou, então hoje a gente vai estar falando exclusivamente sobre fixação, tá? E fixação em lábios. Então, a primeira informação que eu preciso passar para vocês é que existem condições nos lábios que acabam impedindo uma fixação. Romilda, minha sogra, tá aqui, gente. Ela também é da área da beleza e tá aqui prestigiando a gente nessa noite. Bom, vamos lá. Então, o que pode impedir uma fixação? O que pode dificultar aí a fixação em um lábio? Então, a primeira informação, a gente tem que avaliar o histórico desse cliente que vai chegar até a gente e se existe alguma condição ali que vai impedir essa fixação. Então, se existe uma condição nesse lábio que vai dificultar ou que vai impedir que aquele lábio, então, tenha uma excelente fixação. Então, existem alguns fatores que eu vou pedir para vocês anotarem esses fatores. E esses fatores vocês vão acrescentar na ficha de anamnese, porque elas são perguntas importantíssimas para o resultado final. Então, a primeira pergunta que você vai fazer para a cliente de vocês é se ela já teve algum caso de rejeição a ácido hialurônico ou qualquer tipo de preenchedor nos lábios e se ela tem uma baixa resistência à anestesia. Por que dessas perguntas, tá, pessoal? Eu vivo estudando e pesquisando e trabalhando com alguns parceiros de profissão, dentistas, que trabalham exclusivamente com preenchedores. Eles notaram que pessoas que têm essa resistência, ou seja, resistência à anestesia local, e tem algum tipo de reação ao preenchedor, são pessoas que, na maioria das vezes, nós não vamos ter um bom resultado aí de primeira na implantação dos lábios. Então, a gente não vai ter uma fixação nos lábios ali tão eficaz como em outros pacientes. Tem pessoas que a gente faz uma primeira sessão e fixa de cara. O Fê, ele é um amor, gente. Eu fiz os lábios dele
Depois entrem no perfil do Fê e vejam os lábios dele, a diferença do antes e do depois, da fixação, inclusive, e da cor do lábio. Mas vamos lá, então. Quando a gente fala em fixação, existem condições aí que a gente precisa analisar. Se o cliente, então, tem uma resistência à anestesia local e é um cliente ali que tem uma resistência a preenchedores ou reações, são clientes que a gente vai ter muita dificuldade ali na implantação e na fixação na primeira sessão. Segundo grande fator de impedimento de fixação é a alta produção de melanócitos. E o que é uma alta produção de melanócitos? Quando a gente tem um lábio que tem um tom mais intenso, um tom mais escuro, ou é um tom marrom, ou é um tom pro roxo, né? Então, um lábio que tem uma alta produção de melanócito, ele tem uma baixa fixação, porque o melanócito ele vai fazer um contraponto à implantação. É como se a gente colocasse tinta e o melanócito sempre faz o contraponto de expulsar aquela tinta. Então, um cliente que tem um lábio e esse lábio é um lábio de clareamento ou um lábio que vai passar ali por uma sessão de neutralização, não é um cliente que vai passar por uma sessão ali de micropigmentação nos lábios. Ele vai passar por 3 a 4 sessões. Então, eu sempre deixo muito claro que é um lábio reativo, ele reage ao estímulo, ele reage à implantação e por conta disso não vai ser um lábio que a gente vai implantar em uma única sessão. Outro fator ali é a questão da herpes labial recente. Então, se o cliente passou por uma herpes em um período aí inferior a 6 meses, ou seja, num período de 6 meses até a data da micropigmentação, ele também vai ter uma baixa resistência ali de fixação. Então, o que a gente pode indicar para o cliente fazer, tá? Para que a gente consiga ter uma melhor aderência num lábio que passou pela herpes. Uma esfoliação 3 dias antes do procedimento. Por quê? A gente vai deixar aquele lábio um pouco mais abrasível, um pouco mais aberto ali para a implantação. Segundo, se ela tiver uma tendência a ter uma herpes de novo, na esfoliação a gente já vai ver se vai manifestar ou não essa herpes labial. E por último, se esse cliente passou por algum procedimento que teve anestesia. Então, não necessariamente só quem é resistente à anestesia pode ter dificuldade. A pessoa que passou por uma anestesia na região recente também pode ter resistência na fixação. Então, a pessoa fez um implante ou qualquer tipo de tratamento nos dentes que teve anestesia local, a baixa fixação é um fator pós-micro. Por quê? Porque aquele lábio, ele apresenta ainda uma certa rigidez. Então, eles orientam ali num período de 40 dias da data da micro, né? Então, 40 dias antes, se passou por anestesia, vai ter dificuldade de fixação. Então, olha quantos fatores a gente já pode acrescentar na nossa ficha de anamnese que vão interferir na fixação, então, desse lábio. A gente falou, então, da questão do lábio, que ele produz muitos melanócitos, né? Então, produz muito melanócito. O lábio que passou aí por uma rejeição a algum tipo de injetável. Então, esse injetável pode ser um preenchedor ou pode ser, no caso, uma anestesia. O lábio que ele apresentou herpes no período de 6 meses anteriores à data ali, então, da micropigmentação. E por último, se teve anestesia recente, anestesia nos últimos 40 dias. Então, são informações preciosas para você acrescentar na ficha de anamnese, ok? Bom, agora a gente vai para a parte em que a gente vai pôr a mão na massa e eu vou explicar para vocês alguns fatores que são importantíssimos na hora de você executar a técnica e você ter uma boa implantação, tá? Primeira dica é a velocidade do aparelho de vocês. Aí deve estar invertido na tela, mas eu vou explicar sobre a velocidade e o que acontece com a velocidade na hora da implantação para que aconteça a fixação. Então, máquinas que têm alta rotatividade, que são, no caso, essas máquinas que são mais parecidas aqui com máquinas de tatuagem, que são em formato PEN, então elas são mais fortes, o motor é mais forte. Essas máquinas nós temos que trabalhar com a metade da velocidade da máquina. Por quê? Porque nós vamos fazer, no caso ali, a abertura sem causar lesão. Então, se eu tenho uma máquina e essa máquina é uma máquina de potência alta, uma máquina forte, a gente vai trabalhar na metade da velocidade, para que daí a gente consiga implantar
sem lesionar a região. Agora, se a máquina de vocês é uma máquina de rotatividade baixa, ou seja, nas tecnologias aí do Plume, que é uma das máquinas que eu indico, ou no caso um Sharp, ou até mesmo um Biomaser, a gente vai então ajustar a velocidade no máximo que vocês conseguirem sem ela tripidar. Então vocês vão acelerar a velocidade sem que ele tripide. Então ele tem que ficar firme na mão de vocês, mas o máximo que vocês conseguirem aí aumentar. Então um Aston, por exemplo, imaginamos aí que ele chegue até 150, alguns chegam até 200 de velocidade, vocês vão chegar próximo da última velocidade, tá? Então essa informação também é nova. Quando eu falava com os alunos em sala de aula, a gente deixava todo mundo na linha média aí de velocidade, então todos os aparelhos na linha média. Agora existem diferenças entre máquinas, tá? Então as máquinas de rotatividade maior, no caso Pen Create, a minha que é Pen Slim, todas de rotatividade alta, vamos deixar na velocidade média. Rotatividade baixa, a gente deixa lá na velocidade alta, porque a gente vai, então, estabilizar o contraponto de movimento, tá? Outra dica importantíssima fez uma cliente, essa cliente não tem nenhuma dessas condições que a gente falou aqui. Então, não passou por nenhum tipo ali de anestesia, não teve nenhum tipo de reação a preenchedor, não produz muito melanócito, não teve herpes labial e mesmo assim não teve fixação, o que pode acontecer? Pode ser que ela tenha resistência a alguns pigmentos. Na verdade, não é alergia a pigmento, tá? Resistência a pigmentos que na maioria das vezes podem ser orgânicos. Então, eu indico vocês utilizarem uma linha inorgânica nessas clientes. E nas últimas das hipóteses aí, mesmo com a linha inorgânica não teve muita fixação, aí vocês vão partir para uma linha voltada para tatuagem. Então, vocês vão ter mais opções aí. E eu posso deixar depois lá no grupo de estudos quais as opções que eu indico para vocês de linhas de tatuagem que são confiáveis para uso aí na micropigmentação, ok? Bom, agora a gente vai falar de altura da agulha, que isso também é importantíssimo para a gente ter uma boa fixação. Então, qual é o ideal? O que é ideal para a gente ter uma eficácia de implantação e uma profundidade legal? Então, primeiro de tudo, como o lábio ele é uma região diferente da região da sobrancelha, a gente não pode aprofundar muito essa agulha. Então, a gente vai trabalhar com a agulha aí em 1 milímetro ou menos que 1 milímetro. Mas o que é mais importante? Que vocês, ao ligarem a agulha, então, na hora que o aparelho estiver ligado, essa agulha, ela não borre a tinta, ou seja, ela não fique tão próximo do lábio a ponto de borrar tudo, ou ela fique tão distante do lábio a ponto da tinta não descer. Então, cada máquina, eu falo que assim, cada aparelho, ele acaba tendo o seu ajuste de fábrica. Então, tem máquinas que em 1 milímetro funcionam perfeitamente, tem máquinas que em 1,5 milímetro é perfeito para trabalhar, funcionam perfeitamente, e tem máquinas que a gente tem que diminuir a agulha. Então, a dica é não vazar tinta em momento algum. Então, do começo ao fim, não pode ficar borrando tinta, soltando muita tinta. E também não pode ter a trava da tinta, que é a tinta não sair. Você passa com a agulha, ela só machuca o lábio e não tem ali tinta nenhuma sendo implantada. Então, você vai, antes de começar o procedimento na cliente de vocês, ou seja, antes de ir para o passo de atender a cliente de vocês, vocês vão fazer o treino na pele sintética. Então, essa é a última dica. Tô dando várias dicas, né? Última dica antes, então. Gente, que chuva. Começou uma chuva forte aqui. Espero que vocês estejam me escutando. Então, última dica antes da gente ir pra prática no dermógrafo. Tenho uma cliente, vou marcar minha cliente às 9 da manhã. Às 8 da manhã, você vai separar o seu dermógrafo, ajustar todas as informações, altura de agulha, velocidade, pegar a pele sintética e treinar esses movimentos. Então, vocês vão treinar isso antes de ir para cliente. Por que treinar antes de ir para cliente? Porque vocês vão saber se a agulha vai estar vazando ou não, se a agulha vai estar travando tinta ou não, e vocês vão movimentar a mão, ou seja, vocês vão treinar ali o movimento, vocês vão deixar a mão calibrada para ir para cliente, ok? Bom, então agora, antes da gente ir para a pele sintética, eu separei aqui para vocês um tomate. A gente vai utilizar o tomate para quê? Não pedi na lista,
Porque antes de fazer esse passo, o que eu quero que vocês façam, tá? Porque se eu falasse, gente, eu preciso que vocês peguem um tomate para treino, todo mundo ia correr no mercado e comprar lá um tomate novinho e utilizar para o treino. Eu quero que vocês esperem o dia de feira aí perto da casa de vocês e solicitem um tomate que eles vão descartar, tá bom? Para não utilizar um alimento ali que tá bom para uso, tá? Então vocês vão pegar um tomate que já tá passado, um tomate que ninguém vai usar, e aí vocês vão utilizar ele para treino. Nele nós vamos treinar profundidade, tá bom? Então a gente vai ver os furinhos aqui que tem que ser feitos no lábio. Então, muito próximo ao que a gente vai deixar no lábio da cliente, tá? Então, na velocidade que eu falei, na velocidade média, eu vou acionar agora aqui o aparelho. Vou fazer o implante e vou mostrar pra vocês o furinho. Então, ó, movimento, pessoal. Sempre pendular, tá? Por que sempre pendular? Porque a gente vai só bater de leve a agulha. Já já eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho como o tomatinho tá ficando. Então, a gente vai bater de leve. E o movimento pendular nada mais é do que a gente fazer isso aqui, ó. Como se a gente deixasse solto o dermógrafo e fizesse um pêndulo, ó. Então, é como se a gente fizesse isso aqui. É esse toque que tem que ter na pele da cliente, tá? Não é o toque de raspar. Ou seja, não é fazer o atrito de arrastar e raspar, tá bom? Então, eu vou tentar chegar bem pertinho agora pra mostrar pra vocês o como ficou aí os pontinhos no tomate. Deixa eu ver se dá pra vocês verem bem de pertinho. Tentar focar aqui, peraí. Se não focar, pessoal, depois eu vou... Deixa eu pôr o dedo pra ver se ele foca aqui, mas ele não vai focar. Tô achando que ele não vai mostrar pra vocês. Tudo bem. Não tem problema. Depois eu vou pegar e mostrar com um vídeo rápido lá no grupo de estudos como ficou os pontinhos. Então, vocês vão pegar o tomatinho e vocês vão treinar esses pontinhos. Queria ver se tinha algum ângulo aqui pega. E esses pontinhos são exatamente os pontinhos que vocês vão ver no lábio da cliente de vocês. Sem esses pontinhos, não existe implantação e não existe fixação. Ou seja, sem esse, tá com... eu acho que é o filtro, Fê. Aí ele vai borrar na hora de eu mostrar, mas não tem problema. Depois eu vou filmar mesmo, eu fazendo o movimento, e vou mandar lá no grupo de estudos, porque como a gente vai passar por essa mentoria de um mês, eu vou disponibilizar toda semana todos os recursos de treino para que vocês depois, ao longo desse um mês, né, de um mês de acompanhamento, me mostrem o resultado de vocês, tá? Agora, na pele sintética, o que nós vamos treinar? Exatamente o movimento do elástico que eu falei pra vocês. Então, o elástico, ele serve pra quê? Pra gente apoiar o dedo e soltar no tempo exato que a gente vai fazer o movimento, então, de pêndulo, tá? Então, eu separei aqui uma boquinha agora pra gente utilizar. Vou posicionar aqui agora o celular, de modo que vocês consigam acompanhar todo o movimento que eu vou fazer, ok? Deixa eu baixar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, tá, pessoal? Só um minutinho. Improvisando aqui. Ok. Consigo ver vocês e vocês conseguem ver a boquinha aqui nessa posição. Bom, primeira dica, pessoal, e mais importante é o contorno do lábio, tá? Então, o contorno, ele tem que ser muito bem executado. Esse contorno, ele precisa estar de uma maneira realmente muito bem... Deixa eu puxar mais pertinho de mim. Ok. Esse contorno, ele precisa ser muito bem executado, porque com base no contorno, que a gente vai saber toda a cor que nós vamos implantar no nosso cliente. Ou seja, do começo ao fim, o contorno, ele é o nosso norte pra cor. Então, eu vou fazer aqui na parte de baixo, tá mais fácil aí pra vocês visualizarem. E eu vou mostrar como tem que ficar esse contorno e depois como a gente vai preencher essa parte interna, tá bom? Então, deixa eu pôr a tinta aqui, para vocês irem me acompanhando.
Eu até ia colocar uma musiquinha, mas vai atrapalhar o que eu tô falando aqui. Então, vocês vão ter que ouvir o motorzinho mesmo agora do dermógrafo, tá? Eu vou usar uma tinta bem forte, uma cor bem forte, para que vocês consigam visualizar de uma maneira bem clara aí, tá bom? Bom, então a gente vai pegar a tinta. Nunca apoiem toda a ponta do aparelho na tinta, ou seja, mergulha lá no fundo. Vocês têm que deixar a ponta da agulha sugar a tinta. Então, eu nunca jogo a minha agulha lá embaixo, a ponto dela chegar lá no batoquezinho e até fazer barulho, tá, pessoal? Então, coloquem ele bem superficial e a própria agulha vai sugar o pigmento. Bom, o que vocês vão fazer? Agora, acho que nessa posição eu não tô atrapalhando vocês para enxergarem. Vocês vão apoiar a pontinha da agulha e passar exatamente em cima do desenho do lábio. Desenho de lábio é importante também, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem dificuldade no desenho, depois a gente vai interagir lá no grupo de estudos. E quem tiver dificuldade no desenho, eu vou mandar um bônus aí, um e-book de desenho. Eu vou fazer só uma partezinha aqui, tá, pessoal? Observem que o meu movimento, ele é, mesmo que curtinho, pendular, tá? Então, ou seja, eu vou e volto. Como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, em linha reta, como um fio a fio, tá? Então, eu vou e volto. Ok. Eu vou fazer só metadezinha para vocês poderem acompanhar, porque daqui pro final vocês não vão enxergar aí na telinha. Vou limpar agora com a vaselina para vocês verem. Vai ficar uma linha bem fina, ok? Qual agora é o desafio do micropigmentador? A parte interna ficar igual à parte externa. Tem gente pedindo para eu mostrar a ponta, só que eu acredito que não vai focar a pontinha da agulha, pessoal, ó. Por aqui eu acredito que a gente não consegue ter foco de ponta da agulha. Deixa eu ver se assim vai. Não vai dar. Mas, de qualquer forma, quem tá na dúvida de como tá a ponta da agulha, depois, lá no nosso grupo de estudo no WhatsApp, que eu vou disponibilizar aqui no final da live, vocês entrem nesse grupo de estudos e eu vou mostrar o vídeo de como ficou no tomatinho a implantação e como que tá a ponta da agulha, ok? Vamos lá. Agora, qual que é a função, então, de implantação? Nós vamos fazer o movimento a ponto de pontilhar, então sempre o pontilhado tem que aparecer, pessoal. Não sei se aí tá focando, mas já eu mostro de pertinho. O pontilhado, ele tem que aparecer, então sempre pontilhando do começo ao fim do lábio. Como eu disse pra vocês, não pode borrar e não pode passar com a agulha e não soltar tinta. Então, do começo ao fim do procedimento de vocês, esse pontilhado, ele tem que ser nítido no lábio. Ele não pode ser nítido só na pele sintética, ele tem que ser nítido também no lábio da cliente de vocês, tá? Vou mostrar um pouco mais de perto, mas ó, agora deu pra ver certinho os pontilhadinhos aí no treino, ó. Aqui nesse ângulo deu pra ver certinho, tá? O que agora essa implantação tem que fazer? Nós temos que movimentar pontilhando até que eu iguale a cor interna do lábio ao contorno que eu fiz. Então, é nesse momento que eu vou parar de implantar na micro. Tem gente que cansa muito rápido na hora de fazer lábios. Passou 2, 3 vezes e acha que já terminou. Mas quando a gente termina? Quando eu igualo a cor do contorno à cor que eu implantei. Então, eu vou ter que fazer repetidas vezes até que eu consiga igualar o tom aqui da implantação, ou seja, de todos esses pontilhados que estão acontecendo ao tom do contorno, tá? Outra dica importante é o movimento, ele nunca ser somente numa única direção. Então, não tem como eu implantar de maneira uniforme e de maneira que fixe,
se eu deixar só em uma posição. Então, eu sempre vou fazendo os movimentos invertidos, ou seja, eu faço um pouco na horizontal, depois eu faço um pouco na outra diagonal. Ó, aqui ele soltou mais tinta do que deveria, ou seja, ou eu aprofundei mais a mão aqui, ou o meu ajuste de agulha não tá legal. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para manter o mesmo peso do começo ao fim. Então, em todos os movimentos, tem que pontilhar. Então, eu aprofundei ali para ser realmente de maneira proposital, e vocês verem que borrou. E, ó, ficou mais forte ali onde aprofundei, tá? Agora, eu vou fazer um outro movimento, trocando essa diagonal. Manter o peso de mão a ponto que eu só vejo pontinhos. E eu vejo realmente acontecer o pontilhado, ó. Tá vazando um pouquinho de tinta. Minha mão eu tô mantendo no mesmo peso, então pode ser ali agora que a profundidade da agulha tá muito baixa e aí tá vazando tinta. Eu já vou ajustar aqui então minha agulha. Bom, eu vou finalizar agora aqui, pessoal, para vocês verem, então, a cor que vai ficar essa implantação e ela vai igualar ali ao tom do contorno, ok? Então, deixa eu pegar aqui essa região para igualar agora o tom, para vocês verem como que isso tem que ficar. Eu vou deixar uma região toda igualada, ó, ajustei a agulha, tá vendo que ele não borrou mais, tá? Então, às vezes, dependendo do movimento que a gente tá, por exemplo, o movimento horizontal, ele tende a facilitar o nosso pontilhado. Agora, o diagonal, pode ser que a gente tombe um pouco a mão, ou a posição que a gente faz ali, ou que a gente tá, dificulte o movimento a ponto de descer mais tinta e borrar. E borrou é sinônimo ali, então, de que alguma coisa não tá legal na implantação. Ó, eu vou mostrar aqui nesse ângulo para vocês, vamos lá. Ó, e essa região, se vocês observarem, já tá quase igualando o tom interno ao contorno. Aqui foi onde eu não passei, então olha como o contorno ele tá bem forte, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Sempre movimentar a ponta do contorno, sumir e eu só ver cor. E aí, a gente tem a famosa borda infinita, que é onde eu não vejo o contorno, mas eu vejo implantação. Então, esse contorno, ele precisa acontecer para ser um norte de cor. E depois que a gente fez esse contorno, a gente precisa se certificar que eu igualei o tom interno ao tom do contorno, ok? Vou voltar aqui agora na tela, então, pessoal. Tô de volta. Bom, o que agora vocês vão ter que fazer aí na casa de vocês? Eu vou pegar o elástico só para mostrar o movimento, então, do elástico que precisa ser feito para vocês entenderem o que é o pêndulo. A gente vai finalizar essa parte de treino. Foi uma live rápida para eu explicar realmente do começo ao fim o que vocês têm que fazer, tá? Mas lá no grupo de suporte, né, de mentoria desse um mês, que vai estar o ouro da explicação. Porque toda semana eu vou mostrar para vocês ali o que vocês têm que fazer. Sandro, meu professor querido. Que, olha, gente, se tem um cara que tem uma didática excelente é o Sandro. Ele não é professor de micro, ele é professor de inglês. Mas é um cara que foi o único que eu consegui aprender inglês na vida. Didática é tudo. Peraí que eu vou pegar agora um elástico para mostrar para vocês como que vai funcionar. Peguei um elástico de cabelo mesmo, tá, pessoal? Não precisa ser elástico de... Enfim, o que vocês tiverem aí, mas que faça o contraponto da mão de vocês, ó. O que acontece? O movimento, ele tem que ser como a gente estivesse abrindo e o elástico puxa contra, ó. Então, o dedo de vocês tem que fazer como se fosse uma pinça com o dermógrafo. Então, vocês vão estar segurando o dermógrafo e segura o elástico aqui atrás, ó.
Então, vocês empurram a mão pra frente e o elástico vai puxar pra trás. Então, é esse movimento aqui, ó, tá? Então, vocês vão puxar com o elástico, ok? Sempre tem que ter uma base de apoio. Então, minha base de apoio é esse dedo aqui, ó. Então, vocês podem usar o elástico no indicador ou no dedo de apoio. Tem gente que prefere, tá? Ó, puxar o dedo de apoio para fazer o movimento, então, de pêndulo. Então, quando você treina esse movimento, tem que ser um treino diário aí de você entender o pêndulo, a pegada de mão, você vai conseguir pontilhar. Sem esse movimento, vocês não conseguem pontilhar, ok? Então, depois que a gente passar por todas essas etapas, lá no nosso grupo de estudo, eu vou abrir uma vez por semana, lá no grupo do WhatsApp, para que todo mundo me encaminhe as peles de treino, os movimentos que vocês estão fazendo, podem mandar vídeo, vai vir uma enxurrada de vídeo lá, não tem problema, porque um vai aprendendo com o erro ou com o acerto do outro, tá? Então a gente vai trocando experiências ali mesmo. Outra coisa importante também que vai ter lá, como eu vou disponibilizar toda semana um vídeo no YouTube falando sobre esse assunto, no final desse mês vocês vão estar craque em lábios, tá? Então é realmente para vocês elevarem o patamar de vocês aí, chegarem num nível avançado de implantação, porque é a dificuldade que as pessoas estão tendo hoje. A maioria dos profissionais, a maior dificuldade mesmo é na implantação, ok? Então, por hoje encerramos os estudos. Lá no grupo de estudos tem mais, lá no grupo de WhatsApp. Vou mandar o vídeo do tomatinho. Até amanhã eu mando pra vocês, porque aqui agora eu acho que a iluminação não vai ajudar muito pra eu gravar. Mando o vídeo do tomatinho e mando pra vocês todos os materiais de suporte, tá bom? Gi, querida, tá sempre aqui comigo. Gi, um amor, minha aluna aqui de Jundiaí. Muita gente legal apareceu aqui na live, gente que eu não via há um tempão. Obrigado por todo mundo que participou aqui, mesmo que rapidinho, comigo. E aí, pra a Val que perguntou da altura da agulha, vou mandar pra você. Val, deixa seu WhatsApp aqui, que eu acredito que eu não tenho seu WhatsApp, pra eu colocar você lá no grupo de estudos. Ou melhor, vou deixar o link pra todo mundo aqui e todo mundo vai ter acesso agora ao grupo de estudos lá, então. Tá bom? Ótima noite pra todo mundo. A gente se vê lá no grupo, pessoal.